Exercício número 5 do tema dilatação superficial. Uma chapa de alumínio com alfa igual a 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, inicialmente a 20 graus Celsius, foi utilizada numa tarefa doméstica no interior de um forno aquecido a 270 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, a sua dilatação superficial em relação à área inicial foi de... Então vamos lá. Retirando as informações aí do nosso enunciado, o nosso alfa, 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, o valor do nosso alfa, inicialmente a 20 graus Celsius, a temperatura inicial de 20 graus Celsius, foi utilizado numa tarefa doméstica no interior de um forno aquecido a 270 graus Celsius. Temperatura final, 270 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, a sua dilatação superficial em relação à área inicial foi de em relação à área inicial. Então, em relação à área inicial. Ele não forneceu o valor da área inicial, então a área inicial a gente vai chamar de A0 mesmo, tá? Então vamos lá. Daí as informações aí do nosso enunciado. Vamos abrir a formulazinha, ó. Dilatação da área vai ser igual à área inicial vezes o beta vezes o delta T. Então, eu quero saber a dilatação da área, né? Em relação à área inicial. Foi isso, né? Sua dilatação superficial em relação à área inicial foi de... Então, vamos lá. O nosso beta. O nosso beta, ele é igual a 2 vezes o alfa. O exercício forneceu o valor do alfa. Então, a gente vai ter que multiplicar isso aí por 2. Poderia já fazer direto lá, mas... Então, 2 vezes o alfa 2,2 vezes 10 a menos 5. Então, o nosso beta vai ser igual a 4,4. 4,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá aí o valor do nosso beta. O nosso delta T. Nosso delta T, variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura, a temperatura final 270 menos a inicial, que é 20. Então, a variação de temperatura vai ser de 250 graus Celsius. Dando uma arrumadinha nisso aqui, a gente poderia colocar em notação científica, 2,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Reparem que, olha só, a vírgula estando aqui, ó, deslocando para a esquerda, o expoente fica positivo, certo? Ó, duas casas para a esquerda, 10 elevado ao quadrado. Tá aí a variação de temperatura. O que mais que a gente tem? Eu quero a dilatação da área. Então vamos lá. Dilatação da área vai ser igual à área inicial, que a gente não tem, vezes o beta, 4,4 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, 2,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a dilatação da área vai ser igual à área inicial vezes 4,4 vezes 2,5. Dá 11. 11 vezes 10 menos 5. Opa! Olha só. Propriedade de potência de mesma base, ó, na multiplicação. Na multiplicação, conserva-se
a base e somos expoentes. Menos 5 com 2 vai dar menos 3. Então, a dilatação da área vai ser igual. Isso aqui, ó, se eu desloco a vírgula para cá, vai ficar 1. Ó, desloquei para cá, 1,1 vezes 10 a menos 2 vezes a área inicial. Então, olha só, essa vai ser a dilatação da área, 1,1 vezes 10 a menos 2 em relação à área inicial. Só que esse exercício é um exercício de vestibular e as alternativas elas estão em porcentagem. Então a gente vai pegar isso aqui e vai transformar em porcentagem. 1,1 vezes 10 a menos 2, convertendo isso aqui para porcentagem, basta multiplicar isso aí por 100. Então vai ficar 1,1 vezes 10 a menos 2 vezes 100. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Vou deixar primeiro aqui vezes 100 em relação à área inicial. Em relação à área inicial. Então, 1,1 vezes 10 a menos 2. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes a área inicial. Com isso, chegamos que 10 a menos 2 e 10 a 2 vai embora. Transformei isso em porcentagem, então ficou 1,1% em relação à área inicial. Está resolvido o nosso exercício número 5. Então, em relação à área inicial, sofrendo esta variação de temperatura com este coeficiente de dilatação linear, as dimensões irão aumentar 1,1% em relação à área inicial. Está resolvido aí o nosso exercício número 5.